esposa. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, dá-nos luz e revelação da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, nessa noite tão preciosa, nessa noite de domingo, fale conosco, fala ao nosso coração e revela-te a nós através da verdade da Tua palavra, que é o Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim: eu abro o meu coração para a Tua palavra, porque a Tua palavra é o meu alimento. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, irmão, nós somos chamados para um propósito. Todo crente tem um propósito. E nós precisamos nos encontrar com o propósito enquanto servimos a Deus. Eu sei que para muitos é um jargão de crente dizer: Deus tem um plano na tua vida. Mas isso não é um jargão, é a mais pura verdade. Deus tem um plano, um propósito na vida de cada ser humano. E tem muitas pessoas que estão vivendo fora do propósito, vivendo a sua vida fora do projeto de Deus. Então, quando você tem uma vida, e a sua vida está fora do propósito, você está perdendo tempo. E tempo é vida, e tempo é precioso. E nós precisamos então alinhar a nossa vida com o propósito de Deus para nós. Eu lembro que quando eu estava começando a me relacionar com a Bíblia, e eu estava lendo o Novo Testamento, e como todo crente novo convertido, que quer compromisso com a palavra, que quer conhecer a história da Bíblia, eu me aventurei no Velho Testamento. Eu fui dar uma espiada lá. O meu pastor disse: não, lê só o Novo, depois tu vai ver o Velho. Mas a curiosidade era maior, e eu fui ler, e eu lembro que eu vi um livro na Bíblia que se chamava Juízes. Eu falei: como que é esse livro? E eu estava lendo, e comecei a ler, eu acho que foi um dos primeiros livros, não, o segundo do Velho Testamento que eu tive contato. Eu li esse livro e comecei a ler algumas coisas, não entendi nada, e eu parei de ler. Voltei para o Novo Testamento, e 1 ano e meio, 2 anos depois, eu fui novamente ler Juízes. E lá em Juízes, quando eu estava lendo, Deus falou comigo. Eu tive uma experiência com Deus. Eu estava lendo Juízes e lendo a história de Gideão. Gideão era um homem que foi escolhido por Deus, mas quando você vê a narrativa da história de Gideão, você vê que Gideão estava com medo. Você vê que Gideão estava meio que escondido, com medo. E é interessante, o que me chamou a atenção foi a maneira como Deus falou com Gideão. Gideão estava com medo, Gideão estava escondido. E Deus fala com ele: homem forte e corajoso. Eu falei: Senhor, mas o que eu estou lendo aqui sobre Gideão não combina com o que o Senhor está falando. E o Senhor bradou no meu coração algo que eu nunca mais me esqueci. Ele falou: eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Então o que Deus estava falando para Gideão não é o que ele estava vendo naturalmente. Era quem Gideão era para Deus. E quando Deus falou isso comigo, Ele falou assim: te prepara, porque eu vou te fazer um Gideão. E eu lembro que eu fechei a Bíblia, a primeira reação que eu tive foi fechar a Bíblia e deixar a Bíblia de lado. E eu fui para uma capacitação. E aí eu fui falar com o meu pastor sobre isso. Falei: pastor, Deus falou comigo. Eu sempre via pessoas dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu pensava: como que é isso, Deus falou comigo? E agora Deus havia falado comigo, porque Deus fala com você através da palavra. Você não precisa ficar esperando um profeta vir profetizar na sua vida. Abra a Bíblia e deixa Deus falar com você. Porque quando você lê a palavra, Deus fala com você. Hoje nas igrejas está cheio de gente correndo atrás de profeta, esperando uma palavra, uma profecia, sendo que você já viu, as pessoas vão nos cultos, numa expectativa de que levante-se alguém e fale: eis que te digo, filho meu. Eu quero dizer para você, quando você lê a Bíblia, você vê Deus falando com você o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. Você não precisa de alguém que fale na sua vida como um profeta. Eu não estou dizendo que isso é ruim, amém? Eu só estou dizendo que não pode ser só isso. Tem gente que vive de profecia a profecia, mas não lê a Bíblia.
Você pode ter uma palavra de Deus todos os dias, pela manhã, quando você acorda, leia a Bíblia. E eu falei para o meu pastor, Deus falou comigo. Ele falou, que bênção, Juan. Mas você sabe o que Deus falou contigo? Deus está te chamando para o ministério. Eu falei, não, pastor. Deus só falou que Ele me vê como forte e corajoso. E ele perguntou, por que você acha que Deus te vê como forte e corajoso? Porque Ele quer te colocar na frente da batalha. Falei, mas eu tenho medo. Ele falou, Gideão também. Tu terminou a leitura? Eu falei, não, eu só li até essa parte. Então continua lendo. Lembra que eu te falei do Velho Testamento para não ler? Agora tu vai ler Juízes. Eu comecei a ler. E eu fiquei com medo mais uma vez. Porque o chamado de Deus envolve compromisso. O chamado de Deus envolve morte. E eu lembro que eu estava num retiro. Esse ano nós vamos ter um retiro, em julho, já está agendado. E veio um pastor de Curitiba, da Videira, supervisor na época, hoje ele está em Londres. E nós estávamos orando, 80 irmãos reunidos numa chácara. E ele falou assim, eu quero liberar dons aqui hoje. Eu quero orar por pessoas que querem receber o dom de mestre, o dom de pastor, de evangelista, e começou a falar. E nós nos juntamos em equipes para que ele viesse ministrar a unção. E ele falou assim, fiquem aqui quem tem um chamado pastoral. Aqui quem quer receber o dom de evangelismo. Eu falei, eu vou para o evangelismo. E eu fiquei lá na equipe do evangelismo, porque eu sempre gostei de ganhar alma para Jesus, esse é o chamado de todo crente. E aí, 80 pessoas, várias rodas, um louvor começou a tocar, e ele começou a orar, e de repente ele começou a orar, ele falou assim, antes de eu continuar orando, eu preciso corrigir uma rota. E eu estou ali, no meio daquelas 80 pessoas, ele chega no meu ouvido e fala, Gideão, aí não é o teu lugar. E eu caí de joelho no chão, eu falei, Deus está falando comigo mais uma vez, porque seria impossível ele saber disso. E quando eu tive convicção desse chamado, eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, eu já fiz o maturidade, já fiz o CTL, e agora eu quero fazer o seminário pastoral. E agora, tudo na minha vida vai ficar em segundo plano, mas o projeto de Deus em primeiro lugar. Então quando você tem uma certeza daquilo que Deus tem para você, você direciona a sua vida para esse propósito. Porque alguém fora do propósito é alguém inútil nas mãos de Deus. Eu vou repetir para que você grave. Alguém fora do propósito é alguém inútil nas mãos de Deus. Hoje eu quero falar para você sobre a comunicação do céu. Você sabia que um dos maiores problemas que temos hoje é de comunicação? A comunicação é um grande problema nas escolas, nas famílias e nas igrejas. Porque há uma mistura de comunicação natural com comunicação celestial. A comunicação natural, ela é deturpada. Não sou eu que falo, a Bíblia fala da sabedoria e do conhecimento natural desse mundo. Sabe o que a Bíblia fala sobre ela? É diabólica. Eu vou ler para você hoje isso. Então nós, como cidadãos celestiais, nós precisamos ter uma linguagem celestial. O nosso falar, ele precisa ser do céu. Só que o falar do céu é totalmente contrário ao falar dessa terra. Eu quero ler uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Eu digo para as pessoas que andam comigo, você nunca fala nada, ensina nada e dá conselho de nada sem uma base bíblica. Porque se você falar de você mesmo, você está sozinho na chapada. Agora, se você falar com base bíblica, você está na posição e alicerçado na rocha. Dali ninguém te abala, porque a palavra é a verdade absoluta. Eu nunca vi ninguém perder posicionado na palavra. Quando o argumento
da palavra é colocado em jogo, ninguém perde. Ainda que pessoas possam te deixar. Ainda que pessoas possam te criticar. Ainda que pessoas possam falar mal de você. Se você permanece no argumento da palavra, você se torna inabalável. Essa é a verdade da Bíblia. Então, grandes problemas que enfrentamos são esses. Mas lá em Tiago, capítulo 3, no versículo 1 ao 12, a leitura vai ser extensa. Você vai ver que toda fala produz uma prática. Toda fala produz um ensino. Quem fala, ensina. Sempre quem emite palavras, ensina algo para construção e edificação, oikodomel, no original bíblico, ou para destruição e ruína. Então nós vemos aqui, vamos fazer essa leitura rapidamente. Eu acho que a minha versão aqui, se eu não me engano, é NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Obrigado. Eu sempre uso outra, mas hoje eu vou usar essa porque é mais explicativo. Ok? Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Eu acho que eu me enganei. Bota a RA de novo lá. Ah, então tá. Vocês que estão me atrapalhando. 3:1 ao 12. Obrigado. Volta lá. Obrigado. Agora deu. Vocês vão acompanhando aí. Eu vou ler até o 12. Meus irmãos, somente... Vamos fazer um negócio legal aqui? Eu vou falar assim, meus irmãos, e vocês vão falar assim, ó, fala Tiago. Amém? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3. Meus irmãos. Glória a Deus, vocês são demais. Somente poucos de vocês deveriam tornar-se mestres na igreja. Ele está dando um conselho. Nem todo mundo deveria ensinar. Você já viu que nós vivemos na geração que mais tem gente para ensinar coisa? Você abre a internet, tem 1.210 coaches, líderes. Você quer ganhar dinheiro? 5 passos. Em 12 parcelas de 8. Mas se o cara está precisando ganhar dinheiro, o cara não consegue pagar. Ensina primeiro. Não, não é? Tem muita gente ensinando. Teste a sua sorte. Eu já falei sobre o tigrinho aqui, né? É ou não é? Tem gente que fica brabo. Mas eu falo, quem joga nisso é burro. É tudo animal, tigre, burro, tudo junto. É quase um zoológico. Porque é muita tolice achar que você vai jogar num negócio desse e ganhar dinheiro. Pastor, eu já ganhei. Nunca prosperou. É que nem ganhar na loteria, já viu? Já viu alguém jogar na loteria? Já viu alguém ganhar na loteria? Procura os ganhadores da loteria, você vai ver. Tudo vida destruída, os que não estão mortos. A prosperidade vem do Senhor. Então o que ele está dizendo? Procure não ser muitos mestres. Mas hoje nós estamos cheios de mestre, para tudo que é lado. Vamos lá, vamos continuar. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre... Tem gente que ficou bravo comigo porque eu falei do tigrinho. Você está jogando, irmão? Confessa o pecado, se arrepende e para com essa besteira aí. Só há maneira de prosperar. Oferta e dizima na obra de Deus, você vai prosperar. Diga amém. Amém. Todos nós sempre cometemos erros. Vou falar de novo. Todos nós sempre cometemos erros. Quem? Quem? É a Bíblia que está falando? Todo mundo ficou tímido de dizer que sim. É a Bíblia que está dizendo que todos nós cometemos erros. Vamos lá. É tão bom ter a palavra do nosso lado. Diga amém. Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio, para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão onde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por fortes ventos, ele é guiado por um pequeno leme,
que vai aonde o piloto quer. E isto que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena língua de fogo. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Verso 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento, como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Verso 11. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Fala assim comigo, eu tenho uma natureza. E essa natureza é a natureza de Cristo. Então, quando você tem a natureza de Cristo, isso é um sinal que você nasceu de novo. Amém? Quando você creu em Jesus e você confessou Ele diante dos céus, da terra, creu com seu coração e confessou com a boca, a sua natureza caída e humana foi esmigalhada, esfarelada, destruída por completo. O seu velho homem morreu. Não é isso que a Bíblia diz? O velho homem morreu. Não existe ressurreição de velho homem. Amém? Se ele morreu, está morto. Porque agora foi substituída pela natureza de Cristo. Você tem a natureza de Cristo dentro de você. Então nós somos um povo do quê? Da palavra, dessa nova natureza. Quanto mais nós temos comunhão com a palavra, mais nós estamos aprendendo algo do Senhor. Por que você está aqui hoje? Porque você está recebendo algo de Deus. Nessas poucos minutos, uma hora, um pouquinho mais, a palavra está sendo liberada. Mas nesse exato momento, você está sendo bombardeado na sua mente. Você está sendo bombardeado no seu telefone. Você está sendo bombardeado nos seus olhos e às vezes ele vai pesando de cansaço e sono. Para que você, de alguma forma, desfoque do que está sendo ensinado. É uma base simples. Eu lembro que nós fizemos uma vez no Videira News, quando a gente fazia o Videira News, um irmão ficava ali fora, não era aqui, no outro prédio, mas quando o pessoal saía, ele fazia uma pergunta: como foi a palavra para você? Qual foi a parte da palavra que mais falou com você? Eu tô no banheiro. Você acredita que tem pessoas que podem estar aqui agora sentados e é só um corpo? Sim, creia nisso. Por quê, pastor? Você pode pegar o seu travesseiro, você pode pegar o seu colchão, e você pode dormir numa garagem, uma semana. Eu te provo, você nunca vai virar um carro por estar dormindo numa garagem. Você nunca se torna um crente somente por frequentar cultos. Você precisa ter uma experiência com a palavra. Você precisa receber no seu espírito a unção que vem da palavra. Eu vou pregar uma série de mensagens sobre a palavra, porque eu já decidi, nós não podemos perder tempo. Quanto mais você aprender a palavra, o mais rápido possível, mais você vai crescer, mais você vai avançar, mais você vai se tornar maduro, e menos você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Pessoas são assim, distraídas facilmente, porque não cuidam o seu falar. Uma coisa muito importante em nossas vidas é o que falamos. Tudo que você fala tem poder. Por isso que ele diz que não é bom que tenha muitos mestres. E dependendo da sua posição, é mais sério ainda.
Você acha que eu não tenho temor do que eu falo aqui? Tem. Porque eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo. E que tem pessoas que têm compromisso com Deus. E elas vão pegar essa palavra e vão praticar nas suas vidas. E eu serei responsável por isso diante de Deus. Então há um peso. Eu lembro de algumas vezes eu conversar com o irmão Miro, que é um irmão sábio, muito tempo servindo a Deus, e eu honro muito isso, essas pessoas que já têm uma história com Deus. Ele dizia assim, pastor, as pessoas acham que subir lá em cima e pregar é fácil. Existe um peso espiritual, e existe mesmo, porque nós temos um compromisso com a verdade. Nós somos uma igreja que tem um compromisso com a verdade. Nós ensinamos a palavra de verdade. Então nós estamos aqui hoje falando desse cuidado. Por que ele está dizendo que não é muito bom muitas pessoas ensinarem? Sabe o que eu posso traduzir para você aqui? Não é bom muitas pessoas falarem. É isso que ele está dizendo. Porque o perigo do falar, já viu que pessoas que falam demais? Que falam. Você conhece uma pessoa que você olha para ela assim, você já passa longe e fala, ai meu Deus, aquele irmão, tomara que ele não me chame. Você já viu pessoas assim? Que a pessoa chega perto de você e descarrega. Você não consegue nem vê-la respirar. A Bíblia diz que quem fala demais cai no erro. O sábio guarda a sua língua. Sabia disso? Quando as pessoas falam demais, elas se complicam. Então uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Quanto mais Deus te levantar numa posição, mais você precisa ter sabedoria no seu falar. Diga amém. Porque se você se torna sábio, você tropeça pouco no falar. Não quer dizer que não vai tropeçar, porque todos vão errar. Todos erram. Mas tropeça pouco. Agora, pastor, como que eu adquiro esta sabedoria? Qual que é a turma e qual que é o curso que eu me matriculo? Mais uma vez, eu digo para você. A turma é Tiago, é a turma de Tiago, na sala 1, na cadeira de número 5. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Tiago 1,5 diz, todo aquele, pode projetar para mim se der, todo aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Isso é impressionante, porque é muito simples ser sábio. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Pastor, eu quero ser sábio. Você não deveria acordar um dia de manhã sem dizer, Senhor, me dá sabedoria dos céus, para lidar com a minha esposa, me dá sabedoria no meu trabalho, tudo que eu vou fazer. Eu vou ter uma reunião, eu venho para cá, eu falo, Senhor, quando eu começar a pregar, está tudo pronto aqui, tem 19 slides para você não ficar ansioso. Vou pregar 19 hoje. Normalmente quando eu prego 10 é 1h20. Então assim, o que acontece? Senhor, eu vou falar, mas eu preciso da tua sabedoria. Eu vou para uma entrevista de emprego. Senhor, tem 10 pessoas concorrendo para aquela vaga. Me dá sabedoria para falar o que nenhum deles vai falar. Me dá sabedoria para falar a coisa certa e para me calar na hora certa. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu mesmo fico assustado. Às vezes eu vou resolver alguma coisa, os irmãos estão comigo, saem e falam, pastor, que loucura. Um negócio que parecia de morte, com 2 palavras só resolveu. Eu falei, não dá glória para mim não, que isso aí é só Deus, eu não sabia nem que eu ia falar. Na verdade eu estava tremendo minhas pernas. Porque a sabedoria é de Deus, e se é de Deus a glória é? Tem nada a ver conosco. Nós somos só um instrumento nas mãos dele. E a glória vai ser dele. Então, a sabedoria é uma coisa que Tiago diz que nós devemos pedir. Mas quando que nós devemos pedir? Sempre. Sempre. Porque a sabedoria vai nos ensinar a falar. O que ele falou que é o mal? É a língua. Pastor, então quando eu falo, eu posso emitir decretos em desacordo com a vontade de Deus? Eu vou ampliar isso. Porque aqui na época dele, preste atenção, eu vou ampliar isso, mas eu não estou aqui colocando nada na palavra de Deus a mais. Você vai entender o que eu estou dizendo.
Porque nessa época não tinha internet. Então hoje para nós a nossa língua é o nosso falar e as nossas redes sociais. Por quê, pastor? Porque as nossas redes sociais expressam quem nós somos. Não adianta nada eu falar para você aqui, irmãos, eu sou assim, 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 e eu vou lá na internet e vomito tudo que nem um louco. Aqui eu prego a graça, mas lá na internet eu falo da lei. Isso é incoerente, sim ou não? Está com medo de dizer sim? Eu sabia que hoje seria tenso, fique tranquilo. Mas se você entender o que eu estou pregando hoje, você vai sair daqui mudado, restaurado e cheio de sabedoria. Então muitas pessoas vão, jovens, atenção, você precisa ser um canal de Deus na internet, não uma boca vomitando. Você precisa ser boca de Deus. Pastor, porque você está falando dos jovens, porque os jovens às vezes têm pouca sabedoria, mas tem adulto que é pior que jovem. Então o que eu quero dizer para você? Seja um canal de edificação. Vá para a internet e avise que Jesus está voltando. Vá para a internet e diga, a porta ainda está aberta, tem salvação. Vá para a internet e coloque versículos bíblicos. Eu faço isso com frequência. Eu ensino pela internet. Eu uso os meios da internet para ensinar. Coisas simples e coisas menos simples. Mas isso é sabedoria. Por que eu estou falando da internet? Porque eu estou te instruindo, eu sou seu pastor. Sabe, coloque coisas boas lá. Coloque coisas boas. As suas lutas e suas dificuldades. Sabe como é que você faz? Tranca a porta do seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no seu quarto em secreto, ninguém precisa saber. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Está escrito na Bíblia isso aqui? Sim ou não? Mateus 6, 6. Eu estou te ensinando princípios bíblicos. De como fazer, o que você faz em público e o que você faz em privado. Agora, o que você faz no privado, vai manifestar no público. É inevitável. Se você ora e clama, você vai manifestar poder. Se você fofoca e fala mal, você vai passar vergonha. Entendeu o que eu estou dizendo? Você faz, aqui na ilusão de muita gente, Deus só ouve oração. Deus ouve tudo que você fala. Tudo. Não é só aquele momento que você para e fala, Senhor Deus e meu Pai. Nós não fazemos isso, né? Nós estamos mais da graça. Nós falamos, papai. Não é só esse momento que Ele nos ouve. Ele nos ouve o tempo todo. Porque Ele está conosco. Sim ou não? Pessoas, eu vou usar um termo bíblico, que são tolas. Elas falam o que não sabem. E por não saberem e falarem, destroem ao invés de edificar. Ouça, uma coisa é você ter vontade de parar. Quantos aqui já tiveram vontade de desistir de tudo, chutar o balde? Sério, irmãos? Não é só eu que sinto essas coisas. Obrigado, Senhor. Uma coisa é você sentir. Outra coisa é você falar. Uma coisa é você sentir. Outra coisa é você falar. Sinta. Pense. Mateus 6,6. Vá para o seu quarto em secreto, tranca. Pastor, só tem um problema, lá em casa não tem porta. Deveria ter. Porque se eu ando das portas abertas, não ando da casa sem porta. Amém? Teve um irmão aqui que falou, pastor, minha casa não tem porta no meu quarto. Eu falei, como é que vocês fazem as coisas que não dá para fazer de porta aberta? É difícil, pastor. Então cria vergonha nessa cara e bota uma porta nessa casa, né, meu filho? Uma porta é R$200. Pastor, eu não tenho. Catam as madeiras velhas na estrada e faz uma porta. Fiquei um mês enchendo a paciência dele. Um certo dia chega uma foto no meu telefone. Ó, pastor, eis a porta.
e botou a porta. Ele ficou bravo 2 vezes comigo, esse irmão. Mas não foi melhor? Depois eu perguntei para ele, foi melhor ou não? Pastor, às vezes as crianças entravam direto. Agora é que nem Apocalipse 3:20. Eu falei, eis que estou à porta e bato. Eles estão lá batendo, mas eu não abro. Eu falei, então é melhor ter a porta. Então nós precisamos dedicar tempo diante do Senhor para nos esvaziar na presença de Deus. Que é o lugar onde nós falamos essas coisas. Senhor, eu estou cansado, renova as minhas forças. Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor me chamou para essa obra. Eu converti, eu sou uma nova criatura. 10 minutos assim, ser renovado. Sério, irmão, você não gosta de encontrar com gente assim, gosta ou não? Você chega com o irmão assim, você está, naquele dia que você acordou feliz, vai para o serviço, chega lá, dá de cara com o irmão, você fala assim, paz querido, tudo bem? O que houve, irmão? Luta! Como assim, irmão? Tá difícil. Tá, conta uma novidade, tá sempre difícil para nós. Nós estamos contra o império das trevas. Nós estamos no mundo do inferno. Mas nós somos da luz. Pastor, quando eu encontro alguém assim, qual que é o problema? Detecto. Não está lendo a Bíblia. Está lendo qualquer outra coisa. Está vendo qualquer outra coisa. Mas não está lendo a Bíblia. Se prepare, irmãos, aperte o cinto. Essa igreja vai começar a ler a Bíblia. Eu estou há 3 anos e meio fazendo live de leitura da palavra. Nós precisamos nos tornar amigos da palavra. Ser amigo da palavra é ser amigo do Senhor. E aí quando você se torna alguém relacionado com a palavra, quando você abrir a sua boca, porque quando você está relacionado com a palavra entra onde? No seu coração. Quando você está com o seu coração cheio da palavra, o que acontece? A boca fala do que o coração está cheio. Eu uso um exemplo clássico, uma xícara de café. Eu não me lembro onde eu fui esses dias, não foi café, foi Coca-Cola, mas também pode ser. Alguém me serviu um copo de Coca-Cola, mas encheu tanto, foi no carro andando ainda, é verdade. Eu falei, meu Deus, eu tenho que segurar milimetricamente isso aqui para não virar. E se alguém batesse em mim, eu ia virar. Esse é um exemplo muito simples do que está dentro de nós. Quando uma pessoa é confrontada, ela bota para fora o que tem dentro dela. Se naquele dia você esbarra em mim, o que vai sair vai ser Coca-Cola. Entendeu aquele negócio que as pessoas falam assim, ó, ai pastor, desculpe, eu não queria falar isso. Era o que estava dentro do coração daquela pessoa. É como esbarrar em alguém com uma xícara cheia de café. Não vai cair Coca-Cola em você, vai cair café. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Um exemplo claro disso é lá no início. Lá no Éden, Gênesis. O que tinha lá no jardim? Quem são os personagens principais do jardim? Vamos lá para a interpretação de texto. Vamos estudar português. O homem, a mulher, Deus e quem mais? A serpente. A serpente que não era serpente. A serpente era, vou te dar uma dica, começa com sata e termina com nas. Esse povo é inteligente demais, não dá para fazer nada com vocês, você descobre tudo. Então o que acontece? Eles estavam lá no jardim. Quando Deus dá a ordem para Adão, Ele não dá para Eva, Ele dá para Adão a ordem. Ele fala, de todas as árvores do jardim vocês vão comer. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comer, é certo que vocês vão morrer. Ele fala assim, não pode comer, porque se comer, morrerá. Como é que era o nome do fruto? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Produzia um fruto que produzia conhecimento do que era bom e do que era ruim. Agora eu pergunto para você, por que eles não podiam comer disso? Porque foi por meio de comer esse fruto que a depressão entrou na terra. Porque se você não tem ciência do que é bom e do que é ruim, você tem que confiar em alguém.
você vai ficar sempre dependendo de alguém. E era isso que Deus queria. Você quer saber algo? Pergunta para mim. Era isso que Deus estava dizendo lá no Éden. Mas por que eles caíram? Porque Você sabe qual é a característica da diferença da serpente? Você já viu uma serpente? Ela tem uma grande língua. E aí o que acontece naquele momento? Eu não sei como que Eva conseguiu ver uma serpente, assim. Não estou dizendo que as mulheres não são corajosas, elas são. Mas imagine você deparar com uma serpente no jardim. Eu estava correndo até agora. Se eu me deparo com a serpente, eu estava correndo até agora. Mas se me deparo com a serpente fala comigo, eu morro na hora. Mas então Eva está lá e a serpente fala com ela. Ei, vamos ver o que a serpente falou? Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 1 ao 5. Por que será que a cobra foi escolhida? Você já perguntou isso para você? Eu me pergunto. Eu faço questionamento bíblico para mim poder estudar e te ensinar. A cobra foi escolhida porque ela era o animal mais esperto. Quem é mais esperto? Você já viu essa frase? O mundo é dos, mas o céu é dos humildes. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos humildes. Então a Bíblia fala que a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou? Olha só, ela não tinha ouvido Deus falar? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma introdução para o engano. É uma pergunta com segundas intenções. Nós vivemos num mundo assim, sabia? Por exemplo, você fala, aconteceu um negócio lá e foi 1 milhão de pessoas. Quem vai passar essa notícia, a tendência é dizer que foi 1.200.000. E se essa notícia chegar na 10ª pessoa, vai ser 3 milhões. Você já percebeu isso? O mundo é o mundo da mentira e as pessoas aumentam e inventam as coisas. É coisa da natureza caída. Vamos lá. Por quê? Por causa daqui. Vamos lá. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore. Próximo. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem... Deus falou que não podia tocar? Em nenhum momento Deus falou que não podia tocar. Você entendeu o que eu estou dizendo para você? A história já começou a aumentar. Você está entendendo? Alguma coisa familiar para você nisso? É só olhar para os nossos dias. Olhe para os nossos dias. A tendência é que a serpente ainda está falando nos nossos dias. Vamos lá. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você está entendendo o enredo aqui da história? É importante atentarmos para o primeiro ponto. O diabo é o pai da... E Deus é o pai da verdade. Prova isso aí, pastor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é o pai de Jesus, amém? Então, biblicamente, eu posso afirmar que ele é o pai da verdade. Mas por que eu posso afirmar que o diabo é o pai da mentira? Porque a Bíblia diz. Ele é o pai da mentira. Então, quando ele fala isso aqui para Eva,
Deus deu a ordem para quem? Para Adão. A serpente está falando com quem? Mas qual o problema aqui? Os dois são um. Ali tem um casal. O casamento foi instituído no Éden. Amém? Quando a mulher acredita no que a serpente está falando, ela está fazendo o quê? Duvidando de Deus. Sim ou não? E duvidar de Deus é chamar Deus de mentiroso. E chamar Deus de mentiroso envolve numa inversão de valores. Se ela acreditou na serpente, então a serpente é o Deus dela. O que é esse problema? Ela confundiu as falas. Ela ouviu a mentira do diabo e tomou para si como verdade. Ouviu a verdade de Deus e tomou para si como mentira. Ela não soube discernir a comunicação do céu. Quando nós não sabemos discernir a comunicação do céu, nós não devemos falar nada, devemos buscar revelação de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Aqui, quando eles caíram aqui no Éden, eles foram picados pelo veneno da serpente. E esse veneno entrou na corrente sanguínea deles. E eles foram contaminados. No entanto qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se cobriram. Eles viram que estavam nus. Mas até agora eles estavam pelados a vida inteira. Só que eles não estavam sem roupa. O que não te contaram ainda é que eles não estavam sem roupa. Eles estavam cobertos com uma roupa de glória. Eles estavam revestidos com a glória de Deus. E a glória de Deus produz pureza. E tudo é puro para os puros. E tudo é santo para os santos. Então não havia maldade no que eles estavam vivendo. Mas quando eles trocaram de Deus, essa é uma verdade. Eles deixaram de acreditar no Deus Criador e acreditaram na serpente, a maldade entrou no coração. Por isso eles não puderam mais ficar no Éden. Mas uma coisa interessante é que a linguagem de Lúcifer produziu algo. Se nós andarmos um pouquinho mais para frente aqui na nossa leitura, você vai ver que Deus vai para procurar Adão e Eva. Ele procura Adão, como todo dia, eles tinham um relacionamento, ele fala: Adão, onde tu estás? Eu não preciso te explicar isso, mas vou te explicar igual. Deus não precisava perguntar onde Adão estava. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, está em todos os lugares. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas por que Deus pergunta, meu Senhor? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Diante de uma falha, Deus sempre vai fazer uma pergunta. E a pergunta não mudou. Ele pergunta: Adão, onde tu estás? Mas por que ele fez essa pergunta? Pergunta de relacionamento. Na cabeça de Adão, olha só, quando ele caiu, a condenação entrou na terra. Então para ele agora, já viu pessoas assim? Tudo é condenação. O pastor está pregando essa palavra, eu sei porque ele está pregando. É para mim essa palavra. Sério, tinha um irmão uma vez que terminou o culto, ele me procurou. Falou assim: pastor, o senhor é malandro, né? Falei, eu achei um linguajar estranho, né? Porque não fala assim de linguajar. Falei, por que, meu irmão? O senhor usou essa palavra hoje, era para mim que o senhor estava falando. Falei, tem várias visões disso que está falando. Mas assim, é bom saber que a tua autoestima está alta. Porque assim, eu vou parar uma semana para preparar uma palavra, só pensando em ti. Era mais fácil eu te chamar para a minha sala e nós conversar, não é? Porque tudo que ensina, e você pensa que é para você, é porque é. E se você fala assim, ó, hoje aquele irmão tinha que estar aqui, é que você não entendeu nada, porque Deus está falando com você. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é assim às vezes? Quando o negócio é meio chapado, como essa palavra hoje, que é uma colher de areia descendo goela abaixo, você fala assim, aquele irmão tinha que estar aqui, não era dia dele faltar o culto. Mas Deus está falando com você, irmão. Porque onde entrou isso, pastor? Aqui no Éden. Porque quando ele procura Adão, ele fala: Adão, onde tu está? Ele está escondido. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém. Se você tem um chamado de Deus, Ele vai te achar.
Ele vai te achar. Se você é alvo do amor de Deus, e Ele vai te achar. E Adão então sai e fala o quê? Você já foi católico? Culpa, minha tão grande culpa. Olha os católicos se manifestando. Tem uma reza que é assim no catolicismo. Minha tão grande culpa. Adão fez isso? Não. Ali nós vemos a primeira menção da comunicação errada, que não é a comunicação do céu, que é a comunicação da serpente. Já viu? As pessoas não assumem responsabilidade. E quando elas são questionadas, elas falam, eu posso ter errado, mas o fulano lá errou mais do que eu. Ah, eu posso ter feito, mas por quê? Esse pastor não cuida da gente direito. Ah, eu até fiz, mas o meu líder não cuida de mim. Alguém que foi picado pela serpente vai sempre arrumar um culpado pelos seus problemas. Sempre. Ele vai sempre tirar o foco de si. Ele sempre vai procurar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é verdade. Vai sempre, eu sou assim por quê? Eu sou assim porque a vida foi assim comigo, e eu nunca tive coisas assim, por isso que eu sou desse jeito, introspectivo. Jogue esse lixo da sua alma fora. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi chamado para andar entre os soberanos reis da terra. Você foi chamado para reinar com Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A alegria de Deus está em você. A circunstância ao seu derredor, o buraco que você está enfiado não define quem você é. Você tem a luz de Deus dentro da sua vida. E aí quando nós começamos a entender isso, nós avançamos para novos níveis do que Deus tem para nós. Por quê? Porque eu estou te falando lá do Éden. Mas essa linguagem não está mais nos filhos de Deus. Porque quando Jesus veio para essa terra, Ele veio exterminar com essa linguagem. Ele veio acabar com essa falácia. E o que Ele fez? Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ao inferno. Ele subiu aos céus. A Bíblia diz que Ele está assentado no mais alto e sublime trono. Mas não parou por aí. Antes de ir, Ele deu um recado para nós. Ele falou assim, eu vou para o Pai. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar para vós. Depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. Ele viu, porque Ele conhecia os seus discípulos só no olhar. E Ele falou assim, não fiquem aflitos. Porque eles estavam 3 anos e meio andando com Jesus. Imagina, Jesus dizendo que ia embora. E eles falaram, e agora? O que será de nós sem Cristo? Ele falou, não fiquem aflitos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o outro Consolador. O Espírito da verdade. E eles creram. 120, 380, ó. Que nem dizia o meu pai, picar a mula. Foram viver suas vidas. Mas 120 ficaram no cenáculo. Em Atos capítulo 2, versículo 1. Bota lá para nós ler. Lá no Éden, a linguagem foi comprometida. Em Pentecoste, a linguagem foi restaurada. Pastor, mas como assim? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram, não é essa versão, agora é RA, bota lá. Obrigado. E apareceram distribuídas entre eles, orelhas, narizes, olhos, cabelos, línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Próximo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras.
orelhas, ouvidos, olhos, cabelos, narizes. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você percebeu que o batismo com o Espírito Santo só tem a ver com uma coisa? Falar. Só tem a ver com falar. Se eu te mostrei lá no Éden, a linguagem caída, eis que vos apresento a comunicação do céu. Mas o que é a comunicação do céu, pastor? Com a linguagem caída, o homem se tornou inimigo de Deus. E o que surgiu do homem então? O falar mal. O que é o falar mal, pastor? Eu já ensinei aqui para os irmãos, falar mal é a mesma coisa que amaldiçoar. Você não está dormindo no meu culto, aleluia. Amaldiçoar. Então, quando você fala mal de alguém, você está agindo como língua de serpente. Pastor, mas eu sou cristão, filho de Deus. E concordo. Só que a sua mente está cauterizada com alguma coisa. E que hoje, com essa palavra, em nome de Jesus, vai descauterizar. Vai dissolver. É como ácido. Dissolve. Essa é a palavra da verdade. Porque você já nasceu de novo, diga amém. A sua língua agora não é língua de serpente, mas é língua de fogo. A língua de fogo é língua de poder, mas também é língua de bênção. Quando você fala bem de alguém, uma coisa acontece. Você avança em Deus. Porque o que Deus disse para Abraão? Abraão está lá no Velho Testamento, mas ele é um exemplo da justificação pela fé na graça de Deus. E ele diz para Abraão: se tu, Abraão, o que ele estava dizendo? Fale bem. Aí quando você vê a história de Abraão e Ló, você vai ver que Abraão falava pela fé. Ló era uma tranqueira. Ló era um caroço de angu. Ló só arrumava problema para Abraão. E você vai ver todo momento Abraão salvando Ló. Mas os dois eram justos, diz a Bíblia. Mas Ló é um tipo de crente carnal, natural. Abraão, um crente espiritual. Por quê? Porque Ló tinha uma fala dessa terra. Abraão, a comunicação dele era do céu. Ele falava direto com Deus. Deus tinha um relacionamento com ele. Pastor, eu também quero falar direto com Deus. Vou te contar um segredo. Hoje eu vou ensinar um segredo nunca contado antes. Hoje eu vou falar algo extraordinário. Eu vou te ensinar como você fala com Deus. Você faz o seguinte. Você entra em qualquer lugar lá da sua casa. Você senta, ou deita na cama, ou ajoelha, ou caminha, ou faz qualquer coisa. E fala assim: papai. E começa a conversar com Deus. Ah, pastor, mas eu quero ouvir Deus falar. Então hoje eu vou te ensinar 2 segredos extraordinários. Como você ouve Deus falando com você. Mesma coisa. Você chega na sua casa, você pega um livrão grandão lá que tem na sua casa, escrito Bíblia Sagrada. Ou então você pega o seu smartphone e procura a Bíblia e o Version. Ou a Oliver Tree. Ou qualquer uma que você tiver no seu celular. Você abre ela e você lê o que está escrito lá. Sabe o que miraculosamente vai acontecer? Deus vai falar com você. Pastor! Eu já sabia isso. Não basta só saber, tem que praticar. Senão você vai ser um crente cabeçudo. Cheio de conhecimento e pouca realidade. Você precisa comer e sentir o sabor que você está comendo. Você precisa ruminar o que você está comendo. Para que você possa viver. Isso vai estabelecer em você uma nova linguagem. Diga amém. Que linguagem é essa, pastor? Línguas de fogo. Você consegue ver onde começa um grande incêndio? Através de uma língua de fogo. Tão pequenininha, pode causar tão grande destruição.
Você já viu um navio? Construíram agora um navio, me mandaram um vídeo agora esses dias, que é um cruzeiro, que ele é maior que o Titanic, que foi feito. E eu estava olhando a parte da construção dele, é interessante, porque ele é gigante, e o que direciona ele é um lemenzinho lá embaixo, bem pequenininho. Não é fantástico isso? É um navio gigante, mas o que dá direção é o leme. Assim como nós. O que dá direção para as nossas vidas é a nossa língua. O que você fala define onde você vai chegar. Eu quero dizer, você nasceu para ser cheio de línguas de fogo. E por meio do Espírito Santo, o Senhor estabeleceu uma nova linguagem na sua vida. Pastor, mas às vezes é tão difícil colocar isso em prática. Eu vou dizer, concordo com você, é difícil. Define seus relacionamentos, define com quem você anda, define quem você ouve e define quem te dá conselho. Se você fizer isso, você já vai definir metade da sua vida cristã. Metade. Eu falei que vou fazer um café só para pessoas chamadas. Por quê? Porque eu não posso ter alguém chamado por Deus para o ministério que só está sentado aí nessa cadeira assistindo todo domingo o culto e não está executando aquilo que Deus chamou ele para fazer. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você serve a Deus, irmão, e a sua vida é só um culto e uma célula por semana, você está doente espiritualmente. Porque ninguém sobrevive comendo só 2 vezes por semana. Sim ou não? Ninguém sobrevive. Ah, pastor, mas essa igreja fazer o quê? Só tem um culto por semana, para que você possa ler a Bíblia nos outros dias da semana. Para que você possa ter comunhão com a palavra. Porque nós vamos ser uma igreja de milhares nessa cidade. Mas não milhares de pessoas que não conhecem a Bíblia. Que são crentes nominais. Já viu isso? Eu fui católico um tempo da minha vida. E eu era católico, apostólico, relaxado. Porque o católico, apostólico, romano que se diz. Mas eu me dizia católico, apostólico, relaxado. Porque eu só dizia que era católico no censo, não ia na missa. Entendeu o que eu estou dizendo? É mais ou menos como alguém aqui já foi bêbado alguma vez, cachaceiro, esse tipo de coisa? Ê, Paulo, agora já levantou a mão, já era. Tu tinha uma carinha mesmo. Um pinguço reconhece o outro à distância. E normalmente eles se dão bem. Aí o que acontece? Tem outro rindo aqui também, que não é ponto fora da curva. Então o que acontece? Nós fomos curados por Cristo, amém? Fomos libertos. Bebida de álcool não nos chama mais atenção. Porque agora nós gostamos da embriaguez do Espírito. Nós gostamos do enchimento do poder de Deus. É isso que nós gostamos. Então nos faz o quê? Ex-cachaceiros. O que é um ex-cachaceiro? É alguém que não bebe mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, então o que é um ex-cachaceiro? É um cachaceiro não praticante. O que é um católico não praticante? Só que nós vivemos uma geração de crentes não praticantes. Como assim, pastor? Está cheio de gente se denominando crente. Principalmente artista famoso. Já viu isso? Porque está dando ibope. Mas seguinte, o que eles não sabem é que o cristão é um povo seleto. E que carrega consigo um testemunho. Você carrega dentro de você o testemunho de Cristo. Porque quando a linguagem mudou, por que mudou? Por que o Espírito Santo veio e deu uma linguagem nova? Vou relembrar para você. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o Espírito veio sobre todos. Mas Jesus tinha dito o quê? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que o Senhor nos dá tanta clareza sobre a palavra? Eu sou suspeito em dizer. Hoje nós estamos fazendo 25 anos de videira.
25 anos. Eu amo Jesus, mas eu sou grato a essa igreja todos os dias da minha vida. Essa igreja mudou a minha história. Esse ministério, em meados de 2007, chegou na minha vida. Eu não conhecia outro ministério. Eu nasci na videira. Eu quero dizer para você, nós não temos noção, tamanha riqueza que esse ministério nos proporciona. Se você não conhece outro tipo de igreja, eu não estou dizendo que nós somos a melhor igreja do mundo, amém? Mas eu posso dizer para você, em muitos lugares, você vai receber tapinha nas costas. E as pessoas vão concordar com os seus erros, porque o seu dízimo é bom. Aqui não. Aqui nós vamos falar a verdade. Doa quem doer, chore a quem chorar, porque é a verdade que liberta. E o que é a verdade, pastor? Ouça. Lembra que eu falei que Jesus é a graça e a verdade? Eu preguei sobre isso. Quando a gente fala assim, falar a verdade, muita gente pensa, é aqui que o senhor baixa a lenha. Não. A verdade, a única e exclusiva verdade, é que você é amado por Deus. E que os seus erros já não são mais contabilizados diante do Pai. E a verdade é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que se você creu nele, ainda que você tropece, a mão dele está estendida para te levantar e para dizer, vamos lá. Pastor, mas onde o senhor vê isso? Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Não é assim que as pessoas gostam de falar? É assim. Deus é justiça. Por isso a cruz aconteceu. Foi lá na cruz que o justo se tornou pecador. Foi lá na cruz que o santo se fez profano. Foi lá na cruz que aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. E depois da cruz, algo extraordinário aconteceu. Todo aquele que crê em Cristo não morre mais. Todo aquele que crê em Cristo recebe um novo falar. E o amor dele é derramado nos nossos corações. Porque existe uma linguagem caída, que ela é extirpada daqueles que nasceram de novo no Espírito. E existe uma linguagem do céu, que é acrescentada quando nós nascemos de novo. Pastor, me prova isso. Já te falei aqui na Bíblia. Adão não reconheceu o seu erro, culpou a sua mulher. O que é isso, pastor? Linguagem caída. Jesus, o segundo Adão, não errou, mas assumiu o erro do outro. Meu Deus. Há 8 anos atrás, estava trabalhando numa empresa, e aconteceu um problema. Eu não participei desse problema, mas tinha um colega de serviço, nós nos dávamos muito bem, e falaram para ele que eu estava junto, e por isso um sobrinho dele foi demitido da empresa. E ele me pegou na frente de todo mundo assim, me ofendeu, me humilhou. Sabe, dentro de mim uma indignação tomou conta do meu coração. Eu fiquei com tanta raiva. E quando aquela cena terminou, estava quase na hora de ir embora, eu fui para casa e eu não consegui dormir direito aquela noite, porque eu fui injustiçado. Eu não tinha nada a ver com a história. Armaram para mim. E eu fui orar, eu falei, Senhor, me tira, eu não quero ter essa raiva no meu coração. Tira de mim isso aqui. E o Espírito Santo falou comigo, amanhã tu vai chegar. Tu vai procurar ele e vai pedir perdão. Eu falei, o senhor está louco, Senhor? Eu estou certo. Eu estou certo. É ele que tem que fazer isso. E o Espírito Santo falou comigo, isso é justiça própria. Porque Jesus, ele morreu
E ele não precisava morrer. Primeiro, porque ele era um Deus. Segundo, porque ele não tinha culpa de nada. Mas o que ele faz com aqueles que estão o prendendo? Ele fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe, nós vivemos uma geração que quer justiça a qualquer pano. Se fizeram mal para mim, é olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se alguém te bater na face, dá outra. Se quiserem te obrigar a ir por um lado, 1 quilômetro, vai 2. Se pedirem o teu casaco, dá a capa também. O que o Senhor está falando com isso? Sede aquele que flui nos frutos do Espírito. Compassivo, temperante, benigno. Expresse para fora a natureza que tem dentro de você. Diga amém. Na linguagem caída de Pedro, um discípulo de Jesus, isso está no Novo Testamento. Alguém pergunta para Pedro quando Jesus estava sendo preso: Ei, você não é discípulo dele? Não, nem conheço, nem sei quem é. De repente outra pessoa vem: Mas eu te vi com ele. Não, nem sei quem ele é. Estou fora dessa jogada. Sabe o que é a consequência de negar a Jesus? É ser negado também. Não sou eu que falo, é a palavra. Se você não confessa Jesus, quem crê é salvo. Quem não crê, ele negou Jesus. Mas o Pentecoste aconteceu, e o mesmo Pedro, Deus é um Deus de esperança. Para Deus, não é assim, ó, agora acabou. Não. Ele sempre tem uma outra oportunidade. Quando o Espírito Santo vem, aqueles 120 irmãos são cheios. A Bíblia diz que Pedro e os 11, Pedro, ele não fala nenhum outro nome, só fala um. Pedro e os 11 se levantam. E aquele Pedro que disse: eu não conheço esse homem, ele sai para fora da porta e ele diz: vocês mataram o autor da vida. Aquele que vocês mataram, ele é o autor da vida. E sabe o que aconteceu naquele dia? Com uma nova linguagem, a igreja sai de 120 irmãos para quase 3.000. Pastor, está todo mundo procurando os 7 segredos para o crescimento da igreja. A Bíblia fala: seja cheio do Espírito Santo e comece a falar a linguagem do céu. A comunicação do céu precisa estar nos seus lábios, de dia e de noite. Porque quando falamos essa linguagem, nós mudamos o contexto ao nosso derredor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Deus está movendo-se entre nós nesses dias. Eu sinto isso. Deus está se movendo. E Deus está definindo muitas coisas na vida da igreja. Definindo. Nem tudo que nós queremos às vezes acontece. Mas tudo que Ele quer, acontece. E tudo que Ele promete, Ele é comprometido em fazer acontecer. Ouça o que eu vou dizer para você: nada depende de nós. A sua vida não está mais nas suas mãos. A sua vida está na mão de Deus. E todas as vezes que você tenta controlar a sua vida, você sai do propósito. Todas as vezes que você tenta assumir o controle, você sai do propósito. Por quê, pastor? Porque o seu propósito é viver a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, alguns anos atrás eu decidi que eu vou viver até o último dia da minha vida, haja o que houver, pregando essa mensagem.
A mensagem da verdade do Evangelho, que é a única mensagem que pode mudar as pessoas. Não é fácil de fazer discípulos, não é, mas foi para isso que Deus nos chamou. Essa é uma igreja de discípulos. Aonde você está, a célula que você está, quanto mais você se coloca como discípulo, mais você vai crescer e avançar. Mas lembre-se, acima de tudo, você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus. E é os passos de Cristo que nós estamos seguindo. Eu quero orar por você hoje. Essa palavra, Deus falou comigo essa semana, e nós precisamos começar a falar dentro das nossas casas sobre isso. Precisamos aprender a falar com os nossos filhos sobre isso. Ah, pastor, meu filho é muito pequeno. Ele entende. Ele entende. Não menospreze os pequeninos. Nós precisamos não ser crentes só de domingo. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo. Você já percebeu que muitas pessoas são fáceis para contar desgraça e quase nunca contam testemunho? Essa é uma coisa que me incomoda na nossa igreja às vezes. São poucos testemunhos que está acontecendo, mas quando acontece uma desgraça, o WhatsApp avisa na mesma hora. Você já percebeu isso? Isso é um mau testemunho para com os da fé. Porque isso não é fé. Falar o que você está vendo não é fé. Você precisa falar o que você quer que aconteça. Eu vi irmãos que estão postando, esse é o melhor ano da minha vida. E às vezes a situação deles não tá que nem a palavra. Mas porque eles falam, vai se tornar. Eu converso com os irmãos dessa igreja e eles falam, pastor, eu sei que as coisas estão meio aqui, parece que está difícil, mas eu tenho uma palavra. Deus falou que vai acontecer. Meu coração se enche de fé. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Pastor, mas eu não consigo, quando eu vejo eu acabo soltando lá. Você precisa ser cheio do Espírito. Precisa falar a língua do Espírito. Que você possa ser um agente de milagres a cada dia. Quando alguém encontrar com você nessa estrada da vida, ele possa encontrar com Jesus. Ele possa encontrar com a viva esperança. E ainda que ele conheça a sua realidade, ele possa falar assim, sério, tem irmãos dessa igreja que eu admiro eles. Porque eles passam por situações, eu sei a situação que eles estão passando. Mas quem olha para eles não vê a situação que eles estão passando. Por quê? Porque eles expressam a realidade que está dentro deles, não o que está ao redor. Eu creio que hoje essa palavra, ela vai produzir em você isso. Quem cruzar com você nessa estrada, vai cruzar com alegria. E como seu pastor, eu te peço em nome de Jesus, para de mandar recado para os outros na internet. Fala com Deus. Fala com Deus. Pastor, eu estou falando. Se você disser assim, pastor, eu não concordo com isso, procure uma igreja para congregar. Eu vou te ensinar a verdade. Esse é o meu compromisso. Eu já falei para os irmãos dessa igreja, se eu tiver alguma coisa para falar para você, eu vou chamar você lá na minha sala, você vai conversar comigo. Eu sou um homem de Deus. Eu falo olho no olho. Muitos irmãos estão aqui, sabem disso. Eu não sou menino de recado, não vou para a internet dar recado para ninguém. Isso é coisa de gente carnal, obra caída, e você é um filho de Deus. Amém? Você é um filho de Deus. Você é alguém que é língua do Espírito, cheio do fogo. E é assim que eu quero encerrar essa reunião hoje, afirmando para você, você não é do mundo, você não se parece com o mundo, e as coisas do mundo não são para você. Porque você é um filho amado de Deus. Abraça essa pessoa que está do seu lado, vamos orar. Declare sobre ela o favor de Deus. Afirme quem essa pessoa é em Deus. Comece a falar palavras de fé na vida dessa pessoa que está do seu lado. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos, por essa igreja local, pela videira que hoje completa 25 anos de história. Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, é um sacerdote, é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, cheios do Espírito Santo. Nós somos destinados para viver um avivamento debaixo do teu querer, da tua palavra.
nós nos posicionamos em fé nesta noite para decretar e concordar com a tua palavra, que é a palavra da verdade. O Senhor nos chamou para vivermos coisas grandes, obras maiores, e assim será, para a glória do teu nome. Eu declaro que eu estou diante de irmãos cheios do Espírito Santo, cheios da glória do Senhor, cheios do falar dos céus. Eu declaro em nome de Jesus um testemunho vivo para esta cidade. Nós somos uma igreja prevalecente, um povo apaixonado, um povo cheio do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para viver o extraordinário do Senhor, e nós viveremos, colheremos e nos multiplicaremos debaixo da tua palavra. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre os seus projetos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro: você tem um falar dos céus, você tem a comunicação da glória. Você, quando abre a sua boca, o inferno estremece, a glória do Senhor se manifesta, porque você é um agente de milagres, você é um canal da glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sinto que nós tivemos um destravar hoje aqui espiritual. Quando nós tocamos em pontos cruciais, eu não fico afirmando isso para muita gente, mas Deus me constituiu aqui nessa cidade. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei que Deus está fazendo algo no nosso meio, porque Ele é o dono dessa igreja, não eu. E Ele está movendo coisas aqui. Enquanto eu estava orando aqui hoje, quando tocou uma das últimas canções, eu nem vi que essa canção estava no cronograma. Foi uma das últimas, antes do obreiro Jonas subir. Lembra qual é? Como é que é o começo dela? Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Aleluia. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha só, quando nós estávamos no meio dessa canção, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu estava buscando uma palavra de Deus para esses dias, e Ele falou assim: quem é o dono dessa igreja? Eu falei: é o Senhor. Ele perguntou: quem está no controle dessa igreja? Eu falei: é o Senhor. Ele falou: então espera, a história ainda não acabou. Sou eu que movo as coisas na igreja. Eu falei: eu faço o quê? Eu descanso em ti,
dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí vem aquela vontade de parar e desistir, não vem às vezes? O que devemos fazer em dias como esse? Para quem devemos gritar? Para onde nós podemos ir? Para nenhum lugar, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que nos estabeleceu, Ele nos sustenta. E haja o que houver, haja o que acontecer, Ele continua no nosso barco. Ainda que os nossos olhos não consigam ver, nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Se prepare. Nós estamos, Deus está Deus está sacudindo a igreja nesses dias. E depois disso, nós vamos experimentar uma grande onda. Alguns irmãos nessa semana não combinados entraram em contato comigo. Eles falaram assim: pastor, eu sei que o senhor vai fazer um café aí com chamado, mas antes que o senhor faça isso, eu quero dizer que eu tenho um chamado de Deus, mas o meu chamado é servir o seu ministério. Se o senhor me mandar lá para o outro lado da cidade, fazer qualquer coisa, liderar célula, cuidar de gente, eu quero dizer que eu estou com o senhor. Depois, no final da semana, outro me procurou com a mesma fala. Eu falei: será que esse povo está combinando? E hoje, antes de entrar aqui para pregar, alguém foi ali na minha sala e falou: me dá só um minutinho, pastor, que eu quero dizer para o senhor que eu tenho um chamado de Deus, e o meu chamado é servir o seu ministério. O senhor pode pedir o que o senhor quiser, nós vamos fazer. Deus está separando os chamados nesse dia. A obra de Deus se faz com discípulos. Se prepare, porque essa igreja vai crescer. Nada tem nos faltado, e nada nos faltará. Assim como tem muita gente chegando, tem muita provisão chegando. Hoje Deus destravou algo, Deus mudou algo aqui. Vamos encerrar cantando essa canção? Desde o começo. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, creia nele, então eu sei, e tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti. Oh, aleluia! Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, Senhor dos senhores.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Erga as suas mãos. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Você possa viver a melhor semana da sua vida essa semana. Quero dizer para você, passei do horário hoje do culto, bastante, agora que eu vi a hora aqui. Me perdoe. Bota na conta da graça. Mas era necessário. Esse foi um culto especial, muito especial. Deus está nos separando para algo grande. Não se preocupe com as circunstâncias, elas vão acontecer. Não se preocupe se te deixarem, isso vai acontecer. Mas Ele ficará contigo para sempre. Você não está sozinho, não está. Deus é contigo. Mesmo que ainda você possa se sentir sozinho, você não está. Deus é contigo. Ele te chamou, Ele te sustenta e Ele vai te capacitar para viver tudo que Ele tem para você. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Você seja um canal de Deus, como nunca foi essa semana, em nome de Jesus. Dê um abraço pelo menos 3 irmãos. Nós estamos encerrados. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. E se você puder, dê o seu like, compartilha essa live com o maior número de pessoas. Sabe, isso não custa nada para você, e você pode ser um canal para abençoar muita gente. Então seja um canal de Deus e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.